Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso, onde a gente está criando uma aplicação web do Delphi do zero. Vocês já estão vendo aí na tela, esse é o template Bootstrap que a gente vai trabalhar, pessoal. Como vocês podem ver, é um template bem bonito. Ele faz toda a parte administrativa, né? Então a gente vai tirar algumas coisas dele aqui, até mesmo para não confundir muito no começo. E a gente vai deixar ali a tela de login, a gente vai deixar a tela de cadastro, mas a intenção é a gente ir evoluindo, né? É utilizar aqui esses recursos desse template. Como vocês podem ver aqui, é um template bem bonito, né? Um template bem moderno. Então, ele já vem pronto, né, pessoal? O legal da gente trabalhar com o TMS Web Core é isso, a gente pode utilizar esses templates aqui e aí a gente pode já pegar esse site, né? Ele é todo responsivo, ó, então aqui a gente já tem todos os campos, né? Se eu pegar ele aqui e for mexendo, ó, o menu esconde aqui, ele já faz toda essa responsividade para a gente não precisa se preocupar com isso, né? A tela de login aqui também, a gente vai criar e ao clicar aqui a gente vai entrar, né? Aqui eu tô no modo Dark, mas o modo padrão dele é assim, né? O modo light, né? Ele é branco aqui, né? Um pouco mais claro, né? Eu gosto de trabalhar mais assim, mas a gente pode colocar um menu aqui também, onde a gente pode trocar. Inclusive, esse é o site, né? Onde a gente vai baixar ele depois. E eu vou mostrar para vocês como que a gente configura para a gente utilizar o TMS Web Core, o Delphi, juntamente com esse template, né? Inclusive, se a gente olhar aqui ele traz a versão 3, é bem interessante também. A gente tem até algumas opções bem interessantes aqui, ó. A gente já pode ativar o modo Dark aqui, a gente pode fixar as coisas aqui. Então a gente já consegue fazer a configuração toda, ó. Já fixei a barra aqui embaixo. A gente consegue fazer várias configurações de uma forma bem interessante aqui, ó. A gente já consegue mudar as cores. Enfim, é um template que já está pronto, então a gente pode utilizar ele. E vocês vão ver como é super fácil a gente fazer a integração, né, do TMS Web Core junto com esse modelo aqui, ok? Nessa aula, pessoal, a gente vai fazer algo um pouco mais simples para que vocês entendam qual que é a lógica, né, que o framework, o TMS Web Core, usa para ele interagir aqui com os elementos HTML. Então, a gente vai criar aqui um projeto do zero. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para interagir juntamente com esses elementos e depois a gente parte para utilizar esse modelo aqui mesmo. Esse modelo que, inclusive, eu já baixei ele. Se vocês olharem, ele já está local aqui no meu computador, ó, né? Já está local aqui. E eu vou mostrar para vocês certinho como que a gente faz para configurar e utilizar o Delphi juntamente com esse template. Então, bora aqui para o Delphi e vamos dar início. Temos algumas formas de trabalhar com o TMS Web Core juntamente com o Bootstrap. A gente pode vir aqui criar Vim File New Folder, eu venho em TMS Web e aqui eu posso selecionar o TMS Web Application normal. Ele criou aqui para a gente. E notem que a gente não tem nenhum vínculo dele com o Bootstrap. Se a gente olhar aqui no project 1.html, a gente não tem nada aqui de Bootstrap. Uma maneira fácil de inserir, inclusive se você já tem o projeto, já está trabalhando com ele, a gente dá um botão direito aqui, vem em Manager JavaScript Libraries. Então, de uma forma bem fácil, a gente consegue adicionar aqui. Então, basta vir aqui, selecionar qual que é a versão que eu quero, né? Eu pego sempre a última aqui, aplico e dou um OK. OK. Se eu vier aqui no Project HTML, a gente nota que ele já adicionou o vínculo com a biblioteca do Bootstrap. Então, foi lá no link oficial e simplesmente linkou aqui, beleza? E eu consigo utilizar o Bootstrap normalmente. Outra opção é eu criar um projeto e já pedir para criar um projeto juntamente com o Bootstrap. Então, eu venho em File, New, Folder, aqui eu seleciono o TMS Web e eu seleciono aqui o TMS Web Bootstrap Application. Vou dar um OK. E ele já vai trazer para mim a diferença é que ele traz, né, se a gente olhar aqui no Project HTML, ele não traz o link a biblioteca externa, aos arquivos externos. E sim, ele baixa, né, ele traz o arquivo aqui para o projeto. Então, o arquivo fica aqui, né? Então, as duas formas funcionam bem, cabe de você aí de decidir qual que você prefere utilizar. Aqui, a gente vai utilizar essa, né, que trouxe aqui já. Eu vou salvar esse projeto aqui. Esse projeto eu vou salvar junto, pessoal, lá com o nosso projeto oficial. Então, mas ele vai ser uma amostra. Então, eu vou colocar aqui como samples e vou colocar aqui como samples Bootstrap 01. Vou colar aqui então o nome aqui do nosso do projeto, né? O nome do HTML aqui eu vou chamar de index
o nome da Unity em si. Eu vou salvar ele, criar uma pasta aqui então chamada src, vou chamar de view.main, vai ficar no padrão que a gente sempre utiliza aqui. O projeto CSS eu vou salvar aqui fora com o nome de index também, ótimo. E o projeto em si aqui, eu vou deixar ele com um nome aqui, vou colocar aqui então Delphi Web Sample 0. Beleza, então já está funcionando, pessoal. Se eu compilar aqui, ele já vai gerar a aplicação para mim. Ótimo, tá? Então ele abriu aqui no Edge, nota que tá vazio, né? Porque a gente tinha que não tinha feito nada. Se eu quiser trocar qual navegador que ele vai abrir, pessoal, basta eu vir aqui, ó. Então quando a gente instala, ele já instala aqui para a gente também aqui essa toolbar. Eu clico aqui selecionando. Então agora eu quero utilizar o Firefox. Então quando eu compilar, ele já vai abrir direto o Firefox. Como que a gente faz então, pessoal, para adicionar aqui um formulário, tá? Uma forma bem legal, bem interessante a gente utilizar a inteligência artificial para gerar para a gente, né? Então, se você não tem muita prática em usar o tipo Bootstrap ou se você quer economizar tempo, inclusive já tem o TMS, eu tenho essa opção aqui, ó, de IA, tá? Ele já abre esse prompt para a gente. Eu vou copiar aqui um prompt que eu já tenho, tá? Então, você vai clicar aqui, vai simplesmente colocar a tua chave aqui, que você vai gerar. Eu vou clicar aqui para gerar, ele já vai gerar o código aqui para mim, ó. Então, o próprio TMS já traz esse recurso para a gente. Beleza, já carregou aqui para a gente. Então, eu vou copiar aqui, ó, clicando aqui nesse botão. Vou fechar aqui. E aí, pessoal, aqui a gente tem o nosso arquivo, ó, nosso arquivo .pes, que a gente já está acostumado. Se a gente expandir aqui, a gente tem o DFM, que também já é padrão do Delphi. E junto a gente tem o view main.html. Então, esse aqui que eu quero abrir. Então, eu dou dois cliques nele. Aqui eu tenho o HTML, então, desse meu formulário principal. Eu vou colar aqui, então, todo aquele código que eu copiei de lá. Simples assim, pessoal. Colei aqui, né? Vou salvar aqui, ó. A minha main aqui já vai ter isso. Então, eu consigo mudar aqui, ó. Venho para o meu ponto .pes, né? Vou para o design aqui, ou vejo o HTML aqui, beleza? Se eu compilar agora, pessoal, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele já traz para mim, já trouxe para mim todo o formulário, tá? Então, fez o que eu pedi para ele, o que eu descrevi no meu prompt, ele fez. Então, se eu quisesse mais campos, eu ia escrever aqui e a IA ia fazer para mim. Então, aqui, eu pedi para ele criar um botão que já limpasse aqui, ó. Então, vamos ver, ó, já limpou para mim, tá? Aqui, ó, ele já aqui, utilizando os recursos do Bootstrap, ó, bem interessante, tá? O meu enviar aqui não está fazendo nada, né? Claro, que eu ainda não programei ele. Mas olha, que interessante, pessoal. Já criou aqui para a gente e ó, totalmente responsivo, né? Se eu vier aqui, ó, diminuir aqui, ele já faz toda essa parte para a gente, tá? Agora a gente tem que interagir, fazer os nossos componentes, né? Criar componentes aqui na tela para interagir com os nossos componentes que estão aqui no HTML. Como a gente faz isso, pessoal? Tem uma forma bem legal de fazer. Basta a gente vir aqui, dar um botão direito e Ctrl Sync. Então ele faz essa sincronização. Ele cria para a gente todos os componentes que a gente tem lá no HTML, ó, ele já criou aqui para a gente diretamente aqui. Olha que simples que é, pessoal. E aqui eu já posso interagir. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui nesse checkbox, eu quero exibir uma mensagem. E aqui, pessoal, programação Delphi normal, que a gente já está acostumado no dia a dia. Então, eu vou dar aqui um clique, ó. Beleza? Olha aqui, quando eu clicar aqui, ó, já tem a mensagem aqui toda bonitinha, né, utilizando o estilo do Bootstrap aqui. Bem legal, pessoal. Para fazer as validações, vamos supor, ainda não tem um botão aqui. Então, basta eu fazer o seguinte, pessoal. Eu venho aqui e coloco aqui, ó, um Web Button. Ok, e esse vai ser o meu botão de salvar, por exemplo, né? Então, vem aqui, ó, salvar. Beleza, vou trocar o nome dele, btn salvar. E agora, pessoal, eu tenho que fazer o vínculo do meu componente no Delphi com o componente lá do HTML, tá, pessoal? E aqui que está o segredo e aqui que está o que eu acho mais interessante, né, no TMS, como é simples a gente fazer esse vínculo. Basta eu selecionar aqui, pessoal, o elemento ID, ó. Então, basta selecionar qual que é o ID do meu elemento HTML. E para isso, pessoal, os que não têm ainda, é muito simples. Basta eu vir aqui, ó. Então aqui vem View main HTML. Acho esse botão, então esse botão é enviar aqui, ó. Notem que ele ainda não tem aqui a propriedade, né, ID. Então eu posso vir aqui e colocar, ó, ID, ó, e coloco aqui, por exemplo, btn enviar, salvo. Quando eu voltar aqui, pessoal, para o nosso formulário, olha que legal, ó, já vai estar aqui, ó. Se a gente pegar aqui o element ID, ó, já vai estar aqui, ó, meu btn enviar. E aí pronto, já fiz um vínculo do meu componente no Delphi com o componente lá na web. Então eu vou dar dois cliques aqui, ó, e vou fazer uma validação. Ó. Se vamos pegar aqui, ó, esse nome, ele colocou o nome só de nome. Eu posso trocar o nome aqui que não tem problema. Ó, btn nome, por exemplo. Vou tirar o texto dele aqui, ó, programação Delphi que a gente já está acostumado. Então, se
btn nome.text, for igual a vazio, ó, eu posso simplesmente vir aqui e dar uma mensagem aqui, show, beleza? E aqui eu posso colocar aqui, preencha o nome, por exemplo, né? E aí eu não deixo seguir, senão eu dou aqui um show, mensagem, ok? Vamos ver. Programei Delphi aqui, pessoal, né? Programação Delphi, que a gente já está acostumado a fazer. E quando eu clico aqui, olha lá, preencha o nome. Se eu desse um set focus lá, ele ia acertar aqui, enfim, ia funcionar normal, né? Ó, o sexo ele não está aparecendo aqui, por quê? Porque o meu combo box agora aqui que comanda ele, ó, meu combo box sexo. Então eu tenho que vir aqui, né? Como a gente já está acostumado, e colocar aqui, então, ó, masculino, feminino, vai assim mesmo, não faz mal. Outros, por exemplo, eu posso colocar várias opções aqui, opção 4, enfim, vou compilar aqui, olha, e aí já aparece aqui para a gente a opção para a gente selecionar aqui tranquilamente, aqui já funciona também. Então, pessoal, como vocês puderam ver, ele é bem simples, né? A gente fazer esse vínculo aqui dos componentes do Delphi com os componentes que a gente está aqui na tela, né? Esse label aqui, se eu quiser trocar ele, vamos fazer mais esse aqui, só para fixar bem, pessoal, vamos lá. Basta eu vir aqui, achar ele aqui então, ó, tá aqui, ó, cadastro cliente, ó, ele é um label, tá vendo? Tem uma class aqui, mas eu posso colocar um ID, então, eu posso chamar ele de qualquer nome, eu posso colocar aqui LB título, beleza? Vou vir aqui, vou colocar um label aqui na tela, ó, label, você escrever só label aqui que aparece, ó, teu web label. Aqui eu vou vincular então ó, o elemento ID dele, tá lá, o nosso LB título, tá? E aqui eu posso colocar o título, conforme o nome do cliente, por exemplo. Beleza. E o compilar já vou estar também interagindo lá, conforme o nome do cliente, tá? Temos várias configurações bem interessantes aqui, pessoal. Eu vou destacar mais uma aqui, que é aqui, além da gente informar o Element ID, a gente pode falar, né, se o elemento, se a fonte, de onde está vindo a fonte, ó, se do CSS, né, ou não. E eu posso falar, pessoal, qual que é a classe, né, desse elemento, qual que é a classe do Bootstrap. Isso aqui, acho que é uma das coisas que eu acho mais legal aqui no TMS, porque eu posso simplesmente vir aqui e selecionar, né? A gente tem várias, né? Eu clico aqui, então ele já me mostra todas, ó, todas que eu tenho, para alerta, enfim. E para que eles servem, pessoal? Então, notem que a gente está aqui, ó, BTN Lite, né? Ele está aparecendo dessa forma aqui, ó, nessa cor aqui. Como é de salvar, eu quero que ele fique verde, então eu posso vir aqui e selecionar algum outro. Então, eu posso vir aqui, buscar ali, né? Ou escrever aqui se eu já souber. Então, aqui, isso aqui é um elemento, né? Uma classe padrão do Bootstrap, pessoal, que todo mundo usa, né? Todo mundo que programa web usa ele. Então, a gente tem acesso a isso dentro do Delphi. Basta vir aqui, colocar, ó, e ele já vai funcionar aqui bonitinho para a gente. Ó. Então, com aquela pequena alteração, olha só como que já ficou bonitinho aqui o botão, já ficou verdinho. Eu poderia trocar isso aqui para vermelho, tá? Enfim, você pode vir aqui e ir buscando aqui, ou você pode ir lá no site do Bootstrap mesmo em si, ó, Bootstrap, aqui, ó, esse site aqui. E aqui você vai ter a documentação, né? E aqui você vai ter todos aqueles elementos que eu falei lá, você vai encontrar eles aqui, ó. Você vai buscando aqui e você acha, e aí tem exemplos, enfim. Você consegue ver o que cada tag daquela faz, cada classe, né? E adicionando ao seu projeto. Então, você trabalha de uma forma muito profissional, pessoal, utilizando os melhores recursos que a gente tem para a web, que é o Bootstrap, que é o JavaScript, né? E o TMS gerando para a gente ali um código nativo, né? Porque o que ele gera é HTML e CSS no final, né? O que ele gera, né? HTML, CSS e JavaScript ali. Quero saber de vocês se vocês estão gostando, pessoal, se vocês gostaram aqui do template que eu utilizei. A próxima aula já vai sair, a gente já vai criar, já vai começar a interagir aqui com esse template aqui, esse template que eu achei bem bonito, né? Tem vários outros na web, gratuitos, alguns pagos. Esse é gratuito, um que eu gosto bastante de trabalhar, por isso que eu trouxe aqui. Então já se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder os novos vídeos e compartilha com os amigos também. E deixa o comentário aqui embaixo se você está gostando dos rumos aqui do curso. Essa aula era isso, era para mais dar um norte, né, de como funciona ali o TMS. E nas próximas aulas a gente vai aprofundando e utilizando componentes um pouco mais complexos aqui, mas vocês vão ver como que ele deixa tudo bem fácil para a gente utilizar. Então, até a próxima aula, pessoal, e a gente se vê.